Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ESTB Explica, um podcast para entendermos as categorias que moldam o discurso tributário. Este é o nosso primeiro episódio e, portanto, ele merece alguns esclarecimentos adicionais. O programa é uma iniciativa da Escola Superior de Tributação de Brasília, a ESTB. A ideia é a de que o campo tributário é formado por sujeitos, que também chamamos de atores, por um objeto, que é a tributação enquanto um fenômeno social, e alguma coisa que relaciona esses atores a esse objeto, que é o discurso tributário. Nós já possuímos um programa que apresenta esses atores, o ESTB Entrevista, que vai ao ar quinzenalmente às sextas-feiras no nosso canal do YouTube. E agora temos o ESTB Explica, um espaço em que tratamos de categorias econômicas, jurídicas, históricas, sociológicas, entre outras, que estruturam a tributação e a política fiscal sempre com um olhar crítico e acadêmico. Ou seja, enquanto o ESTB Entrevista é mais um bate-papo com convidados tributaristas, este podcast tem a pretensão de ser um pouco mais profundo na sua análise das categorias usadas pelos tributaristas. Eu sou Márcio Campos, coordenador acadêmico da ESTB, e nosso objetivo não é apenas explicar termos técnicos, mas questionar os modelos de pensamento que sustentam as narrativas sobre o fenômeno tributário. No episódio de hoje, nós vamos analisar como a política tarifária de Trump, ou do governo Donald Trump, causou confusão entre diversos especialistas, notadamente entre repórteres e economistas, enfim, comentaristas, né, de política internacional, algo que eu venho acompanhando há algumas semanas, né, e o que tem chamado a atenção nesse caso é uma certa perplexidade que muitos analistas, né, têm apresentado ao tentarem lidar com essa política tarifária de Donald Trump. Eu tenho visto muito na televisão, nos canais do YouTube, né, algumas discussões, algumas bastante acaloradas, né, sobre o impacto das tarifas comerciais impostas por Trump, mas um episódio específico me chamou a atenção. Em um debate do canal Meio, né, que é um canal que eu acompanho com certa regularidade, um economista admitiu que não conseguia entender a lógica das decisões de Trump e passou a análise para um cientista político. Longe de mim aqui fazer qualquer crítica ao canal Meio, muito pelo contrário, eu tenho muito apreço por esse canal, mas me chamou a atenção até sob uma perspectiva positiva, né? Vamos chamar assim, essa honestidade intelectual desse economista em dizer que ele não conseguia entender o que o Trump estava fazendo, que para ele nada fazia sentido. E aí, como havia um cientista político que fazia parte da mesa, embora estivesse em outra cidade, ele passou a palavra para o cientista político dizendo, olha, talvez você entenda isso, para mim nada faz sentido, enfim. E essa reação, né, as reações em geral, mas especificamente essa, ela nos dá um ponto de partida bastante interessante para começarmos a nossa conversa. Por que os economistas, notadamente os economistas, né, acostumados a interpretar a política econômica dentro de uma matriz tradicional de livre mercado versus intervencionismo, eles sentiram tanta dificuldade em compreender a agenda do presidente Donald Trump, né? Eu tenho uma sugestão, eu tenho um palpite, melhor dizendo. O problema não é a política tarifária de Trump em si, mas o modelo de análise utilizado por boa parte desses articulistas. Muitos desses especialistas eles tentam enquadrar todas as políticas econômicas dentro de uma oposição ou de uma clivagem entre capitalismo e socialismo, ou livre mercado versus intervencionismo, ou qualquer outra metáfora, qualquer outro tipo de alegoria que remete a essa dualidade. Mas será que essa dicotomia ela ajuda realmente a gente a compreender esses acontecimentos? Tendo esse pano de fundo, né, como um motivador da nossa conversa, eu gostaria de desenvolver aqui um raciocínio em 3 partes. Nessa primeira parte, eu gostaria de falar um pouco do problema dessa clivagem, né, disso que eu venho chamando aqui da ilusão de que capitalismo versus socialismo são uma matriz que nos permitem entender alguns desses acontecimentos, sobretudo no plano das relações internacionais. A ideia de que toda política econômica deve se enquadrar em uma disputa entre capitalismo e socialismo praticamente se tornou algo automático na nossa conversa do dia a dia, né? Mas essa clivagem não é um dado da realidade, ela é um modelo interpretativo. Ela foi construída historicamente e, em tese, ela nos ajuda a entender o que está acontecendo no plano das relações sociais.
E qualquer coisa que nos ajuda a entender o que acontece no plano das relações sociais é um modelo mental, né? Ele se configura como um modelo mental. Eu vou utilizar aqui duas expressões, quase como sinônimas, pelo menos para fins aqui da nossa conversa. Eu vou me referir a isso como ideologia ou às vezes como paradigma. Por quê? Porque toda análise parte de um modelo de pensamento, né? Isso não é um problema, né? O problema surge quando um paradigma ou uma ideologia se cristaliza a ponto de impedir que nós sejamos capazes de enxergar fenômenos que não se encaixam nesse modelo. É isso que eu chamo, não apenas eu, né? Alguns outros autores chamam, de calcificação paradigmática. Alguns vão utilizar outra expressão. Mas a ideia de uma calcificação, no sentido de que, uma vez adotado um modelo mental, ele se torna tão rígido que ele deixa de ser um instrumento de análise e passa a ser um filtro da realidade, esse não é um pensamento apenas meu, isso é algo que vem ganhando importância, sobretudo nos debates sobre a política. Mas isso não vem do nada, isso não surge por acaso. Essa calcificação paradigmática, ela é uma decorrência direta de um outro fenômeno social que é bastante importante, que é a ascensão do marketing político com base nas plataformas digitais. Por que marketing político? Eu não me refiro especificamente ao marketing político partidário, mas a um marketing no sentido de um aquecimento de uma base de mobilização, né, de militância, de seguidores, enfim, para a qual é muito conveniente esse fenômeno de calcificação. Ou seja, tudo o que é dito em um determinado grupo e para um determinado grupo, ele passa a ser um filtro da realidade desse grupo e não permite qualquer tipo de questionamento, não permite qualquer tipo de relativização ou de autocrítica. Isso reforça, ou melhor, isso é reforçado pelas lógicas eleitorais de marketing político, sobretudo pela utilização das redes sociais. Porque nas redes sociais, esses discursos mais simplificados, eles funcionam melhor. Essas narrativas do tipo o governo é muito intervencionismo, ou o mercado não pode agir sozinho, elas servem para mobilizar eleitores, servem para mobilizar bases, mas raramente explicam os fenômenos com profundidade. E aí nós temos um segundo problema. Essa narrativa, essa clivagem, ou mais especificamente essa calcificação paradigmática, ela empobrece o discurso mesmo dentro do paradigma adotado, porque se eu não tenho criticidade, eu não questiono os elementos daquele paradigma, qualquer afirmação que tenha uma aparência de harmonização com o paradigma, ela é aceita. E com isso temos uma simplificação muito grande do discurso e que não permite que as pessoas que adotam aquele paradigma consigam se aprofundar muito. Terminando esse ponto por aqui, eu fecho essa primeira parte apenas com uma observação de que esse é um problema comum, mas não somos os primeiros aqui a levantar essa questão, isso já é algo bastante discutido, sobretudo no plano das relações sociais, e essa clivagem ela já é problemática no debate político como um todo, mas, de uma certa maneira, o debate político, pelo menos já é esperado que assim o seja, ele tem uma conotação emotiva, né? A política ela desperta paixões. Então esse elemento da paixão, do entusiasmo, ele é próprio desse tipo de debate. Então, longe de mim querer a- é, condenar o debate político ou esse aspecto emotivo do debate político, já que esse é um elemento muito próprio. Mas como é que, como é que vamos lidar com isso quando essa clivagem e esse apego emocional, essa calcificação que é decorrente desse apego emocional, ela invade discursos historicamente considerados herméticos, especializados, técnicos, embora haja muita crítica sobre isso, eu particularmente sou bastante crítico a essa idealização do tecnicismo tributário, mas enfim, devemos reconhecer que historicamente o discurso tributário ele é identificado enquanto um discurso técnico. Como é que essa clivagem, essa emoção, essa carga emocional, essas paixões afetam esse tipo de discurso? Isso nos leva para a segunda parte aqui do nosso argumento. Eu acredito que um dos efeitos deletérios dessa invasão é o fato de que várias outras perspectivas para se compreender a realidade, elas ficam fora
das possibilidades, vamos chamar assim, das possibilidades cognitivas das pessoas, ou seja, as pessoas sequer consideram a possibilidade de enxergar a realidade de uma outra maneira. E eu não falo nem de uma outra maneira dentro da dicotomia, porque isso não é esperado. A questão é, se eu entendo que o mundo só pode ser explicado pela dicotomia capitalismo versus socialismo, eu entendo que se eu abandonar o capitalismo, necessariamente eu tenho que cair no socialismo e vice-versa. Mas, historicamente, existem outras tradições discursivas, outros paradigmas, até anteriores a essa dicotomia, que explicam, ou que talvez expliquem, a minha hipótese é de que sim, explicam a realidade de maneira muito mais precisa. E nesse caso do governo Trump, dessa dificuldade de se entender a agenda do Trump, eu entendo que o mercantilismo é uma proposta uma proposta paradigmática, vamos chamar assim, que melhor se adequa a essa agenda trumpista. Então, para entender esse erro de análise sobre o Trump, ou essa dificuldade de análise sobre a agenda do Trump, precisamos olhar para essas outras tradições econômicas que não se encaixam nessa dicotomia entre capitalismo e socialismo. Então, vamos tentar assumir, vamos pelo, dê-me o benefício da dúvida, né? Será que o mercantilismo seria uma boa alternativa? Enfim, a política de Trump me parece que ela faz muito mais sentido se analisada sob essa ótica. Mas o que é o mercantilismo, né? Obviamente eu tenho que fazer uma simplificação aqui, porque senão não teríamos tempo. Mas vamos pensar no mercantilismo como um modelo, não necessariamente um modelo econômico, até para não incorrermos aqui em anacronismo, já que ele é anterior à própria ideia da economia enquanto um campo de conhecimento, uma área de atuação. Ele é um modelo mental, né? Um modelo de pensamento, talvez meramente comercial, pré-capitalista, que enxerga o comércio como uma ferramenta de poder estatal. E aí vem a primeira grande diferença, que essa abertura, ou melhor, a primeira grande dificuldade dentro da adoção da dualidade paradigmática que eu mencionei anteriormente, que essa abertura para novas visões nos permite enxergar. Para quem adota essa dicotomia entre capitalismo e socialismo, sobretudo para quem adota a ideia, o paradigma capitalista, é muito comum associar a ideia de capitalismo à ideia de comércio, como se qualquer atividade comercial fosse símbolo do paradigma capitalista. Vocês já devem ter notado alguém mencionar algo do tipo, olha, a pessoa ela se diz socialista ou se diz comunista, mas ela comprou um aparelho tecnológico, alguma coisa assim. Tem até algumas metáforas que ilustram bem isso. O que tem de errado, né? Qual é a premissa dessa fala e o que ela tem de errado? A premissa é de que, de alguma maneira, se você condena o capitalismo, você não pode ter qualquer tipo de, se colocar numa relação, num dos polos da relação comercial, você não pode ter o comércio como uma atividade relevante, né? O comércio deve ser demonizado sob pena de você incorrer em incongruência, enfim, numa contradição. Mas, historicamente, o comércio é muito anterior do que o discurso capitalista, né? O comércio não define o discurso capitalista, e o comércio é um elemento central do paradigma mercantilista, vamos chamar assim. Então, o que define esse modelo, vamos chamar modelo liberal ou modelo capitalista, não é o comércio em si, não é a existência de comércio, mas é um arranjo de organização social que tem o sistema de trocas como elemento central, mas não de qualquer maneira, porque outros arranjos sociais também tiveram o sistema de trocas como algo importante. Mas o que tem de novo nessa mentalidade que hoje nós chamamos de capitalista é a ideia de que essas relações comerciais elas são balizadas, elas são organizadas, entre aspas, não por uma administração central, mas por um sistema de preços. Né? Ou seja, o preço é o elemento central, é o grande farol que guia a ação dos atores. Isso é o que traz, de novo, esse modelo capitalista vis-à-vis o modelo mercantilista, entre outras coisas, óbvio, né? Pelo menos do ponto de vista da relação de cada um desses paradigmas com a ideia de comércio, eu acho que esse é o elemento central. E quais outras características são tradicionalmente atribuídas a ao modelo mercantilista? O controle do comércio pelo Estado, como um elemento para fortalecer a economia nacional, o ato de se priorizar o superávit o ato de se priorizar o superávit comercial como um indicador de sucesso econômico e o uso do comércio como ferramenta de política externa. E aí vem a questão, esses três elementos que eu descrevi agora, eles se adequam como uma luva à política de Trump. E é isso que deixa
alguns entusiastas, sobretudo economistas, né, entusiastas do discurso capitalista, em polvorosa, porque a partir desse paradigma capitalista não faz sentido submeter o mercado à política, deveria ser o contrário. A política ela deveria ser um instrumento, ou ela deveria ser instrumentalizada, melhor dizendo, para servir aos interesses do mercado. Para quem participa de debates internacionais, como eu venho participando em alguns organismos internacionais, é muito comum uma sistemática de trabalho, no meu caso, no âmbito da tributação, em que o setor do mercado, né, no business, como se diz, ele leva as demandas para um ambiente, um fórum público-privado, vamos dizer assim. Olha, a demanda é essa, as possíveis soluções são essas, isso é adotado pelos players, pelos atores da esfera pública, e o papel das organizações internacionais, no meu caso especificamente, notadamente a OCDE, né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a Organização das Nações Unidas, em alguma medida a União Europeia, o papel dessas organizações internacionais é o de difundir as práticas adotadas no fórum, difundir, entenda-se, internalizar as decisões nas legislações domésticas dos países, de modo a atender esses interesses privados, esses interesses do setor de business. Então, essa é uma dinâmica muito comum. Eu tenho participado de eventos, de reuniões que trabalham com essa lógica. Só que quando você observa a realidade sob essa perspectiva mercantilista, essa lógica pode não fazer muito sentido. E é exatamente isso que o Trump tem feito. Ele tem instrumentalizado o seu poder comercial para atender a fins políticos específicos, relacionados com imigração, relacionados com outras pautas típicas da sua base. Então, ele não está preocupado necessariamente com essa dicotomia. Ele, o Trump, não está preocupado com essa ideia de livre mercado, socialismo, ele está apenas usando as tarifas comerciais como ferramenta de negociação e poder. Mas, abrindo um parênteses muito rápido, né, além do mercantilismo, existem outras tradições que poderiam ser utilizadas para entender a realidade social. Uma delas é a tradição burocrática, né? A burocracia, não essa do século XIX, mas a burocracia tradicional. Eu acho que talvez o exemplo mais emblemático disso é a burocracia tradicional chinesa, que é milenar, que tem uma tradição muito maior do que esses debates que nós estamos colocando aqui. Mas, enfim, fechando esse parênteses, apenas para trazer outros elementos, acho que o que importa para nós aqui é entendermos que essas atitudes do Trump, elas não são novas, muito pelo contrário. Elas são mais antigas do que o próprio discurso da dicotomia entre capitalismo e socialismo. E apenas para justificar, antes de passar para o terceiro ponto, né, apenas para justificar por que eu faço essa separação muito, muito bem feita, já linkando isso, na verdade, com o terceiro tópico, porque eu entendo, e eu sei que isso é uma posição polêmica e que talvez muitas pessoas não concordem com isso, mas eu entendo que as diferenças entre capitalismo e socialismo são muito menores do que a diferença entre esses dois modelos, entre esses dois paradigmas e outros, o próprio mercantilismo. Me parece que o mercantilismo ele é tão mais diferente do capitalismo e do socialismo do que o capitalismo e o socialismo são entre si mesmos. Mas, enfim, vamos passar para a terceira parte, e aí eu retomo esse argumento, que é o seguinte, né? O que tudo isso tem a ver com o debate tributário, né? O que isso tudo tem a ver com o discurso tributário? Estamos falando aqui em mercantilismo, em capitalismo, em socialismo, mas por que um tributarista deveria se preocupar com isso? A resposta que eu trago, e eu acho que aqui, né, já encaminhando para o encerramento aqui da nossa conversa, é que um dos elementos centrais do discurso tributário, e deveria ser um elemento central de preocupação de um tributarista, é a maneira como ocorre, como se dá o processo de geração de riqueza, né? A tributação ela não existe no vácuo, né? Então o tributarista ele precisa entender como a riqueza é gerada para entender como a riqueza deve ser tributada. E sobre esse aspecto, né, entendendo essa importância do processo de geração de riqueza para o discurso tributário, é a partir dessa percepção que a dualidade capitalismo versus socialismo não é tão útil para um tributarista. Porque, tanto em um quanto em outro, eh, a- temos a mesma premissa sobre a geração de riqueza. Ambos consideram que o trabalho é o elemento central do processo de geração de riqueza. E nisso eles se diferenciam do modelo mercantilista. Qual é a diferença entre capitalismo e socialismo sobre esse aspecto? Eu acho que ela é muito mais de perfumaria, é muito mais sobre quem deveria dirigir esse processo. Se seria o detentor dos meios de capital, aquele que tem uma visão mais ampla do processo, justificando com base no direito de propriedade, que esse sim, embora seja um argumento muito mais moral
do que técnico no sentido tradicional. Enfim, ele é utilizado como uma justificativa para a tomada de decisão sobre a organização dos fatores de produção, enquanto socialistas normalmente vão argumentar que isso coloca o trabalhador numa situação de fragilidade, que, portanto, os próprios trabalhadores é que deveriam ser incumbidos de organizar esse processo de produção. Enfim, aí temos algumas variantes disso que vão descambar em discursos que têm uma matriz muito mais identificada historicamente com o anarquismo do que com o socialismo. Enfim, autores como Proudhon, eles vão tratar disso de uma outra maneira, mas acho que não vale a pena entrar nesses detalhes. O que importa aqui é tentar entender, sobre a perspectiva do processo de geração de riqueza, o que isso tem de novo. E esses dois discursos que eu particularmente chamo de discursos liberais, eu coloco o socialismo dentro desse pacote do discurso liberal, porque ele é um discurso burguês, ele é decorrente da ascensão da burguesia como extrato social, vamos chamar assim, né, relevante, e num sentido histórico, geográfico, ambos estão circunscritos a uma área específica do planeta, com uma cultura específica, né? Enfim, então eu acho que existem muito mais elementos que aproximam capitalismo e socialismo do que os diferenciam. E ambos se diferenciam do mercantilismo sobre esse aspecto do processo de geração de riqueza, porque no mercantilismo até a própria ideia de geração de riqueza ela deve ser flexibilizada, já que esse paradigma ele não tem uma teoria para a produção de riqueza. É claro que tem uma exceção aqui e outra ali, mas no geral é possível afirmar sim que o modelo mercantilista ele não propõe uma forma de gerar riqueza. Gerar riqueza no mercantilismo significa apropriar-se de riqueza. Ou seja, se eu preciso, para que eu fique mais rico, eu tenho que extrair riqueza de outro. É com a ascensão do discurso liberal, vamos dizer assim, pelo discurso do iluminismo escocês, baseado ali nos ensinamentos da fisiocracia francesa, é que se começa a pensar uma ideia de que dentro de um determinado sistema fechado é possível produzir riqueza. Em um dado momento, a quantidade total de riqueza em um dado sistema é X e depois ele é X mais 1. Os fisiocratas vão dizer que a Terra tem um papel central nisso, Adam Smith reinterpretou isso de uma outra maneira, colocando atribuindo ao comércio um papel central, enquanto os fisiocratas atribuíam à agricultura um papel central, mas ambos reconhecem a ideia de que é possível sim gerar riqueza, coisa que no discurso mercantilista isso não era muito claro. Mas, obviamente, Smith é considerado o grande messias, o grande profeta dessa crença, assim como talvez Marx seja o grande profeta dessa visão aparentemente antagônica com Smith, mas eu repito e ouso dizer que Smith e Marx têm muito mais coisas que os aproximam do que os diferenciam, sobretudo para um tributarista, mas ambos se diferenciam bastante desse modelo mercantilista, né? Fechando esse assunto, né, como eu disse, por que é que isso é relevante para um tributarista? Ao adotar um paradigma que ignora esses acontecimentos no plano das relações sociais, nós podemos ter uma cegueira cognitiva, nós podemos não entender exatamente o que está acontecendo, como é o caso do exemplo daquele economista que eu mencionei. Ele alegou, né, não sei se foi pode ter sido apenas uma hipérbole que ele utilizou, ele quis causar gênero, talvez ele tenha realmente entendido, ele quis apenas fazer uma espécie de um espetáculo, não falo isso no sentido pejorativo, mas no sentido de chamar a atenção. Pode ser que seja isso, mas pode ser que realmente seja algo genuíno, no sentido de que ele não teria argumentos, porque os argumentos dele são baseados num paradigma que é muito específico, um paradigma que tem um começo, meio e fim e que tem que entregar determinados resultados. Enquanto tributarista, é meu papel entender o processo de geração de riqueza, entender como a riqueza ela é concebida, e sobre esse aspecto, a dicotomia capitalismo-socialismo não aporta muita coisa. A ideia, ou melhor, a compreensão do processo de geração de riqueza é muito mais útil quando nós entendemos esses dois elementos em contraposição ao discurso mercantilista. Me parece que foi a passagem do discurso mercantilista para o discurso liberal, como eu disse, eu coloco o socialismo dentro desse pacote do discurso liberal, me parece que foi essa passagem, com as contribuições dos fisiocratas, regurgitadas por Smith, e que posteriormente, novamente requentadas por Karl Marx, já atribuindo, obviamente, seu próprio tempero, vamos dizer assim, é esse discurso,
esse debate histórico é que apontou para novas possibilidades para se entender o processo de geração de riqueza. E se eu puder fazer um exercício de semi-futurologia, eu diria que a próxima etapa desse processo seria a ascensão de uma economia altamente digitalizada. Seria o próximo passo na compreensão do processo de geração de riqueza. Ou seja, de uma riqueza estática, como vista pelos mercantilistas, passaríamos para uma riqueza dinâmica, que seria essa riqueza que pode ser gerada, e dessa riqueza dinâmica nós passaríamos para uma riqueza informacional, ou seja, a própria riqueza se definiria a partir de um arranjo informacional, ou seja, considerando a informação como um fenômeno a ser explorado por uma tecnologia que nós estamos desenvolvendo agora, né? Já está bastante desenvolvida, a tecnologia digital, para simplificar, estou usando a expressão tecnologia digital como se fosse um coletivo de tudo o que nós entendemos como decorrência da revolução digital. Então, essa tecnologia digital, ela nos levaria para um outro patamar na compreensão do processo de geração de riqueza. E apenas um comentário interessante que me ocorreu agora aqui, inclusive, né, pensando nisso, antes das considerações finais, tanto Adam Smith, como eu disse, ele bebeu na fonte da fisiocracia francesa para escrever a sua obra magna. Tanto Adam Smith como Karl Marx, eles tiveram na cidade de Paris um foco, né, um ponto focal de interação com outros atores que contribuiu muito para o pensamento deles. Então, por isso que eu faço essa ressalva, talvez para a qual pouca gente se atente, que é da limitação geográfica de determinados debates, né? Quando eu falo que esse é um debate burguês, esse é um debate francês quase, né? Ele é um debate parisiense que chegou na Escócia, que chegou na Inglaterra, mas se eu quiser ser mais preciso ainda, esse é um debate quase que do Cartier Latin e redondezas. Eu faço essa provocação principalmente para aquelas pessoas que imaginam que alguns discursos, algumas visões, elas são universais e elas talvez sejam o oposto de universal, elas são de um bairro, elas surgem a partir de interação entre grupos de pessoas num ambiente geográfico extremamente limitado. Então, cuidado, gente. Cuidado ao tentar explicar a realidade do mundo por algo que foi produzido por pessoas que moram todas no mesmo bairro. A chance de que haja um viés cognitivo, né, nessa interpretação, ela é muito grande. E, enfim, para um debate tributário de qualidade, a gente tem que tentar evitar esse tipo de coisa. Espero que esse debate tenha sido agradável, tenha sido útil para todos. Obviamente, em meia hora, 35 minutos, é muito difícil nos aprofundarmos em temas tão complexos quanto esses, mas eu acho que ficou claro aqui que essa ideia da política tarifária de Trump, ela não é o objeto central da nossa discussão. Esse aqui não é um podcast sobre política internacional, mas ela nos dá um exemplo importante, ela nos dá um fato social relevante para pensarmos em outra coisa que realmente importa, que é perceber como o debate econômico, ou o debate tributário, nesse caso, como sendo parte desse debate econômico-jurídico, ele foi capturado por uma clivagem que talvez já seja ultrapassada, que não, que é ultrapassada, ou que no mínimo é limitada, que não explica determinados fenômenos. Então, essa dicotomia entre capitalismo e socialismo, sobretudo essa visão calcificada, ela obscurece fenômenos históricos e limita a nossa capacidade de compreender a tributação, o fenômeno tributário, mais especificamente, de forma ampla. Então, como tributaristas, precisamos estar atentos a essa armadilha e buscar modelos mais flexíveis, mais úteis para entender como a riqueza é gerada, como ela é distribuída, e aí sim, como o discurso tributário pode lidar com esse fenômeno de maneira realista. Enfim, amigos, amigas, nós nos vemos daqui a 2 quartas-feiras, no dia 19 de março, para mais um ESTB Explica. Muito obrigado, até lá!